Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Uma brisa diferente soprava pelos corredores do Allianz Parque. Não era o vento habitual que trazia o cheiro da grama recém-cortada ou o eco dos gritos da torcida. Algo maior, quase palpável, pairava no ar, carregado de murmúrios e expectativas. Nos bastidores, a notícia corria como um rastilho de pólvora. O Mercado Livre, gigante do e-commerce latino-americano, estava de olho no Palmeiras. E não era um olhar qualquer, mas um interesse profundo, com contornos de uma paixão antiga e um desejo de investimento sem precedentes. No centro dessa trama estava Cetélio Tolda, o CEO do Mercado Livre. Para além dos números e das estratégias de mercado, Tolda guardava uma admiração inabalável pelo alviverde imponente. Não era um mero patrocínio que ele vislumbrava, mas uma aquisição. Uma mudança de patamar que poderia redefinir o futuro do clube mais vitorioso do século XXI no Brasil. Os valores envolvidos, ainda que mantidos sob sigilo, já eram sussurrados como milionários, uma cifra capaz de sacudir as estruturas do futebol brasileiro. O boato, que começou como um sussurro nos corredores da empresa e se espalhou pelos círculos financeiros, rapidamente ganhou força nas rodas de conversa de torcedores. A ideia de ter um conglomerado do porte do Mercado Livre por trás do Palmeiras acendeu uma chama de esperança e, ao mesmo tempo, de apreensão. Seria a redenção financeira que o clube sempre buscou, ou uma diluição de sua identidade em meio a interesses comerciais? A tensão era evidente. Nos escritórios da Barra Funda, a diretoria do Palmeiras se reunia a portas fechadas. O presidente, a princípio cético, começou a ouvir com mais atenção os planos que chegavam da sede do Mercado Livre. Os projetos apresentados por Tolda eram ambiciosos, indo muito além da injeção de capital. Falava-se em modernização da infraestrutura, investimento pesado nas categorias de base, expansão internacional da marca Palmeiras e uma gestão que uniria a paixão esportiva à expertise empresarial. A notícia, mesmo não oficializada, já reverberava na imprensa esportiva. Analistas e comentaristas se dividiam. Alguns viam a proposta como um divisor de águas para o futebol brasileiro, apontando para o sucesso de modelos semelhantes na Europa. Outros, mais cautelosos, alertavam para os riscos de uma supercomercialização e a possível perda da essência do futebol, transformando o clube em uma mera peça de marketing. Para a torcida palmeirense, a emoção era uma montanha-russa. Havia o êxtase da possibilidade de um futuro glorioso, com reforços de peso e um protagonismo ainda maior no cenário mundial. Mas também havia o receio de que o clube perdesse sua alma, sua história construída tijolo a tijolo por gerações de palmeirenses. O debate era acalorado nas redes sociais e nas arquibancadas, misturando esperança e apreensão. Cetélio Tolda, por sua vez, agia com a discrição de um estrategista, mas a paixão de um torcedor. Ele entendia a magnitude do passo que estava prestes a dar. Sua visão para o Palmeiras era clara: transformá-lo não apenas em um gigante esportivo, mas em uma marca global, com capacidade de competir financeiramente com os maiores clubes do mundo. Ele acreditava que o Palmeiras tinha o potencial para ser o Barcelona ou o Real Madrid da América Latina. Os detalhes das negociações eram mantidos em sigilo absoluto, alimentando a especulação e a ansiedade. Equipes jurídicas e financeiras de ambos os lados trabalhavam incansavelmente, analisando cláusulas e projetando cenários. Cada vazamento, por menor que fosse, gerava uma onda de euforia ou de pânico entre os envolvidos e a apaixonada torcida. A possível chegada do Mercado Livre ao Palmeiras já causava tremores nos demais clubes do Campeonato Brasileiro de 2025. O Alviverde, que atualmente figura entre os líderes da competição, mas busca consolidação no topo, poderia ganhar uma vantagem financeira avassaladora, tornando-se ainda mais dominante. Isso levantava questões sobre a competitividade do torneio e o futuro da distribuição de forças no futebol nacional. O elenco, ciente dos rumores, sentia a pressão e a expectativa. Os jogadores sabiam que uma mudança como essa poderia impactar diretamente suas carreiras, abrindo portas para novos desafios e salários estratosféricos.
Ao mesmo tempo, a responsabilidade de honrar a camisa em um momento tão crucial se tornava ainda maior. O desempenho em campo, mais do que nunca, seria um termômetro do clima no clube. Em meio a tudo isso, a história do Palmeiras se fazia presente em cada discussão. As glórias do passado, as superações e a resiliência do clube eram constantemente evocadas. A essência de uma instituição centenária, forjada em lutas e conquistas, era o grande ponto de equilíbrio nessa balança entre tradição e modernidade. Cetélio Tolda não via apenas um negócio, mas um legado. Ele queria que o mercado livre fosse o catalisador de uma nova era para o Palmeiras, uma era de prosperidade e conquistas ininterruptas. Sua paixão pelo clube não era apenas um sentimentalismo, mas um motor para uma visão audaciosa de futuro. A expectativa era palpável nas ruas de São Paulo. A cada dia que passava sem um anúncio oficial, a tensão aumentava. A torcida se organizava em manifestações online e presencialmente, dividida entre o apoio incondicional à mudança e a defesa ferrenha da identidade do clube. Era um dilema que mexia com os corações e mentes de milhões. A decisão final estava iminente. O futuro do Palmeiras estava prestes a ser escrito, e as canetas estavam nas mãos de poucos. A possível aquisição pelo mercado livre não seria apenas uma transação comercial, mas um marco na história do futebol brasileiro. Um enredo de tensão, expectativa e emoção que culminaria em um novo capítulo para o Alviverde. Seria essa a virada de chave que o Palmeiras precisava para se consolidar como uma potência global? Ou um salto no escuro rumo a um futuro incerto? A resposta estava no horizonte, e a ansiedade para descobri-la era quase insuportável. O Mercado Livre, uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina, está demonstrando um forte interesse em adquirir o Palmeiras. A possível negociação envolve um investimento milionário, liderado pelo CEO Cetélio Tolda, um admirador declarado do clube. Essa mudança pode transformar o futuro do Palmeiras, gerando tensão, expectativa e emoção do início ao fim. Uma brisa diferente soprava pelos corredores do Allianz Parque. Não era o vento habitual que trazia o cheiro da grama recém-cortada ou o eco dos gritos da torcida. Algo maior, quase palpável, pairava no ar, carregado de murmúrios e expectativas. Nos bastidores, a notícia corria como um rastilho de pólvora. O Mercado Livre, gigante do e-commerce latino-americano, estava de olho no Palmeiras. E não era um olhar qualquer, mas um interesse profundo, com contornos de uma paixão antiga e um desejo de investimento sem precedentes. No centro dessa trama estava Cetélio Tolda, o CEO do Mercado Livre. Para além dos números e das estratégias de mercado, Tolda guardava uma admiração inabalável pelo alviverde imponente. Não era um mero patrocínio que ele vislumbrava, mas uma aquisição. Uma mudança de patamar que poderia redefinir o futuro do clube mais vitorioso do século XXI no Brasil. Os valores envolvidos, ainda que mantidos sob sigilo, já eram sussurrados como milionários, uma cifra capaz de sacudir as estruturas do futebol brasileiro. O boato, que começou como um sussurro nos corredores da empresa e se espalhou pelos círculos financeiros, rapidamente ganhou força nas rodas de conversa de torcedores. A ideia de ter um conglomerado do porte do Mercado Livre por trás do Palmeiras acendeu uma chama de esperança e, ao mesmo tempo, de apreensão. Seria a redenção financeira que o clube sempre buscou, ou uma diluição de sua identidade em meio a interesses comerciais? A tensão era evidente. Nos escritórios da Barra Funda, a diretoria do Palmeiras se reunia a portas fechadas. O presidente, a princípio cético, começou a ouvir com mais atenção os planos que chegavam da sede do Mercado Livre. Os projetos apresentados por Tolda eram ambiciosos, indo muito além da injeção de capital. Falava-se em modernização da infraestrutura, investimento pesado nas categorias de base, expansão internacional da marca Palmeiras e uma gestão que uniria a paixão esportiva à expertise empresarial. A notícia, mesmo não oficializada, já reverberava na imprensa esportiva. Analistas e comentaristas se dividiam. Alguns viam a proposta como um divisor de águas para o futebol brasileiro, apontando para o sucesso de modelos semelhantes na Europa. Outros, mais cautelosos, alertavam para os riscos de uma supercomercialização e a possível perda da essência do futebol, transformando o clube em uma mera peça de marketing. Para a torcida palmeirense, a emoção era uma montanha-russa.
Havia o êxtase da possibilidade de um futuro glorioso, com reforços de peso e um protagonismo ainda maior no cenário mundial. Mas também havia o receio de que o clube perdesse sua alma, sua história construída tijolo a tijolo por gerações de palmeirenses. O debate era acalorado nas redes sociais e nas arquibancadas, misturando esperança e apreensão. Cetélio Tolda, por sua vez, agia com a discrição de um estrategista, mas a paixão de um torcedor. Ele entendia a magnitude do passo que estava prestes a dar. Sua visão para o Palmeiras era clara: transformá-lo não apenas em um gigante esportivo, mas em uma marca global, com capacidade de competir financeiramente com os maiores clubes do mundo. Ele acreditava que o Palmeiras tinha o potencial para ser o Barcelona ou o Real Madrid da América Latina. Os detalhes das negociações eram mantidos em sigilo absoluto, alimentando a especulação e a ansiedade. Equipes jurídicas e financeiras de ambos os lados trabalhavam incansavelmente, analisando cláusulas e projetando cenários. Cada vazamento, por menor que fosse, gerava uma onda de euforia ou de pânico entre os envolvidos e a apaixonada torcida. A possível chegada do mercado livre ao Palmeiras já causava tremores nos demais clubes do Campeonato Brasileiro de 2025. O Alviverde, que atualmente figura entre os líderes da competição, mas busca consolidação no topo, poderia ganhar uma vantagem financeira avassaladora, tornando-se ainda mais dominante. Isso levantava questões sobre a competitividade do torneio e o futuro da distribuição de forças no futebol nacional. O elenco, ciente dos rumores, sentia a pressão e a expectativa. Os jogadores sabiam que uma mudança como essa poderia impactar diretamente suas carreiras, abrindo portas para novos desafios e salários estratosféricos. Ao mesmo tempo, a responsabilidade de honrar a camisa em um momento tão crucial se tornava ainda maior. O desempenho em campo, mais do que nunca, seria um termômetro do clima no clube. Em meio a tudo isso, a história do Palmeiras se fazia presente em cada discussão. As glórias do passado, as superações e a resiliência do clube eram constantemente evocadas. A essência de uma instituição centenária, forjada em lutas e conquistas, era o grande ponto de equilíbrio nessa balança entre tradição e modernidade. Cetélio Tolda não via apenas um negócio, mas um legado. Ele queria que o mercado livre fosse o catalisador de uma nova era para o Palmeiras, uma era de prosperidade e conquistas ininterruptas. Sua paixão pelo clube não era apenas um sentimentalismo, mas um motor para uma visão audaciosa de futuro. A expectativa era palpável nas ruas de São Paulo. A cada dia que passava sem um anúncio oficial, a tensão aumentava. A torcida se organizava em manifestações online e presencialmente, dividida entre o apoio incondicional à mudança e a defesa ferrenha da identidade do clube. Era um dilema que mexia com os corações e mentes de milhões. A decisão final estava iminente. O futuro do Palmeiras estava prestes a ser escrito, e as canetas estavam nas mãos de poucos. A possível aquisição pelo mercado livre não seria apenas uma transação comercial, mas um marco na história do futebol brasileiro. Um enredo de tensão, expectativa e emoção que culminaria em um novo capítulo para o Alviverde. Seria essa virada de chave que o Palmeiras precisava para se consolidar como uma potência global? Ou um salto no escuro rumo a um futuro incerto? A resposta estava no horizonte, e a ansiedade para descobri-la era quase insuportável. Olá, torcedor Alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O burburinho, que começou como um sussurro nas altas rodas do mercado financeiro e nos bastidores do futebol, agora se transformou em um clamor ensurdecedor. O mercado livre, sob a batuta de seu CEO e declarado palmeirense Cetélio Tolda, está a um passo de selar um acordo histórico para a aquisição do Palmeiras. A notícia, embora ainda não oficializada, já reconfigura o imaginário do futebol brasileiro, projetando um futuro que antes parecia inatingível para o Alviverde. Este não é um movimento trivial de patrocínio, mas uma ambiciosa aquisição, avaliada em cifras que o mercado descreve como milionárias. O visionário Tolda vê no Palmeiras mais do que um clube de futebol, ele enxerga um ativo global, com potencial para expandir sua marca e influência muito além das quatro linhas.
Sua paixão pelo clube converge com a estratégia de negócios do Mercado Livre, prometendo uma sinergia sem precedentes entre esporte e tecnologia. As negociações, conduzidas sob o mais estrito sigilo, revelam um plano abrangente que vai além da injeção de capital. Fala-se em modernização da infraestrutura, com investimentos que podem transformar o Allianz Parque em um complexo multiuso ainda mais imponente. A base do Palmeiras, já reconhecida por sua excelência, seria alçada a um novo patamar, com recursos e tecnologia para formar talentos de projeção internacional. E, talvez o mais audacioso, a expansão internacional da marca Palmeiras, transformando o clube em um fenômeno global, tal qual os gigantes europeus. Para a diretoria palmeirense, a proposta do Mercado Livre representa um dilema estratégico. De um lado, a chance de uma estabilidade financeira robusta e um salto competitivo que poucos clubes no Brasil poderiam sonhar. Do outro, a necessidade de preservar a rica história e a identidade do clube, construídas em mais de um século de glórias e paixão. O desafio é integrar a visão empresarial sem descaracterizar a alma alviverde. A torcida, coração pulsante do Palmeiras, vive um misto de euforia e apreensão. Há a excitação de ver o clube em um patamar de investimento nunca antes visto, com a promessa de um time ainda mais forte e competitivo. Mas também existe o temor de que o clube perca sua essência, sua conexão visceral com as arquibancadas, em prol de interesses puramente comerciais. Os debates inflamados nas redes sociais e nos estádios são um reflexo dessa encruzilhada emocional. No cenário do futebol brasileiro, a notícia da possível aquisição já reverbera como um terremoto. O Palmeiras, que já figura entre os líderes do Campeonato Brasileiro de 2025, buscando a consolidação no topo, poderia se tornar uma força imparável, ampliando ainda mais a lacuna financeira e esportiva em relação aos seus rivais. Essa movimentação levanta questões cruciais sobre a competitividade do torneio e o futuro da equidade no esporte nacional. O elenco, ciente da magnitude do que está por vir, sente a pressão e a oportunidade. Uma transação desse porte pode significar novos horizontes, tanto em termos de ambição esportiva quanto de valorização individual. O desafio é manter o foco no campo, traduzindo toda essa expectativa em desempenho e resultados, honrando a camisa em um momento tão decisivo. Com o futuro em jogo, a história do Palmeiras se torna ainda mais relevante. As conquistas, as superações e a resiliência forjadas ao longo dos anos são o alicerce sobre o qual essa nova era será construída. A negociação com o Mercado Livre não é apenas um contrato, é a promessa de um novo capítulo, onde a tradição encontra a inovação. A conclusão desta saga se aproxima. O desfecho dessa negociação sem precedentes definirá o caminho do Palmeiras para as próximas décadas. Será o clube alçado a um novo patamar de poder e sucesso global, ou os desafios de uma gestão empresarial em um universo tão passional quanto o futebol se mostrarão grandes demais? A resposta está prestes a ser revelada, e com ela, o futuro de um dos maiores clubes do Brasil. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.